Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao canal oficial do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube para mais uma live. E hoje com a participação da presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi. E nós vamos falar sobre o papel da Justiça do Trabalho durante a pandemia do coronavírus. Eu sou Ana Amélia Azevedo, apresentadora da TV do TST, e vou conduzir essa live de hoje. E conto com a participação de todos vocês. A nossa live vai ser dividida em blocos. 4 blocos principais em que vamos falar de assuntos diversos dentro desse grande tema. E, ao final, no 5º e último bloco, nós vamos responder às dúvidas de vocês. Então, você que estiver aí nos assistindo, escreva a sua pergunta, o seu questionamento no nosso chat, que, ao final, ela poderá ser respondida pela presidente, tá bom? Então, vamos começar. Presidente, muito bem-vinda ao nosso canal, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, a gente vive hoje um momento muito singular em todas as esferas sociais. É uma pandemia que afeta diretamente as relações de trabalho. Então, a primeira pergunta que eu faço para a senhora não teria como ser outra. Qual é o papel da Justiça do Trabalho neste momento e como ela vem atuando? Boa tarde a todos que nos ouvem, cumprimentos a você. O papel da Justiça do Trabalho, quer em tempos de normalidade, quer em tempos de crise, é o mesmo. É prestar a jurisdição, buscar a pacificação social, resolver os conflitos, quer individuais, quer coletivos, que lhes são submetidos para conhecimento e julgamento. E também exercer a conciliação e hoje também com muito êxito a mediação, inclusive pré-processual. Ou seja, se o conflito não puder, com a intermediação da Justiça do Trabalho, ser resolvido pelas partes, o juiz do trabalho e os tribunais, em instância recursal, decidirão o conflito. E em tempos de coronavírus, nós estamos, de forma uniforme, prestando a jurisdição com os meios tecnológicos que nós temos. Felizmente, nós vivemos hoje a 4ª Revolução Industrial, que nos possibilita, pelas ferramentas tecnológicas, continuar com a prestação jurisdicional pela forma remota. Nós enfrentamos a pandemia e evoluímos os nossos atos no sentido de preservar, em primeiro lugar, a segurança e resguardar a saúde, não só dos juízes, dos servidores do Poder Judiciário, mas da própria sociedade, disciplinando o trabalho de forma remota, ou seja, buscando continuar com a prestação jurisdicional, com a prática, disciplinando a prática dos atos processuais pelos serventuários da Justiça, pelos magistrados e pelo jurisdicionado de forma remota. As atividades presenciais, hoje, elas são mínimas e restritas a serviços efetivamente essenciais. Mas os atos processuais, todos eles estão sendo praticados pelo meio remoto. E nós temos aqui, não é, como os últimos atos que estão no site do TST e no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sobre 2 verbetes, nós podemos encontrar a legislação, atos normativos, ali temos os atos conjuntos, os atos da presidência, os atos no site do Conselho também, e temos um item Covid-19, onde nós temos todos os atos, não só os do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como os do CNJ e os do TST, inclusive os atos conjuntos, que podem orientar a todo o jurisdicionado, a toda a população que tiver dúvida, né, a respeito de como atuar nesse período. E, substancialmente, eu informo que nós temos, de uma forma modéstia à parte, e não sem o apoio do pessoal da informática,
com a vontade dos magistrados, dos servidores de continuar o nosso trabalho, obtendo êxito, porque no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, se nós compararmos as estatísticas do mês de abril do ano passado com o mês de abril deste ano, nós temos uma equivalência com uma redução mínima, digamos, no número dos processos julgados. Para tanto, mantivemos, o que já era praticado, os julgamentos pelo modo virtual. Isto significa que não houve qualquer interrupção nas sessões virtuais, quer no TST, quer nos tribunais regionais do trabalho. E instituímos as sessões por videoconferência, que se chamam telepresenciais, porque elas se aproximam o máximo possível das sessões presenciais, permitindo debate entre os julgadores, permitindo que os advogados façam sustentação oral e que o Ministério Público esteja presente às sessões. Já estamos com todos os órgãos do TST exercendo e executando as sessões pelo modo também telepresencial. Por isso que temos sessões virtuais, sessões por videoconferência. E, no primeiro grau, isto se repete por meio das audiências, também pelo meio da videoconferência, que não é uma novidade, porque o Código de Processo Civil, antes da pandemia, já disciplinava as audiências, depoimentos das partes, das testemunhas, no que possível. Mas, veja, nós tivemos tanto cuidado que os nossos atos normativos, que em sequência se sucederam, e, por último, no que diz com as audiências, o ato número 6 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e exatamente em razão de a problemática que nós estamos vivendo da epidemia, poder impedir a prática efetiva e saudável do ato processual, delegou ao juiz e delegou ao desembargador a possibilidade, quer de ofício, quer por requerimento da parte ou do advogado, de ele suspender quando identificasse dificuldade na prática do ato processual por videoconferência, estabeleceu que eventuais impossibilidades técnicas ou de ordem prática para a realização de determinados atos processuais admitirão sua suspensão mediante decisão fundamentada. Isso para mostrar a segurança com que nós disciplinamos as relações judiciais e as relações que decorrem da prestação jurisdicional, delegando aos juízes esta possibilidade de suspender ou o ato processual ou o próprio prazo processual, de forma expressa, nosso ato conjunto número 6 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele dá essa possibilidade, promovendo, assim, a segurança jurídica. E, no mesmo sentido, restabeleceu, a partir do dia 4 de maio, o fluxo dos prazos processuais. No mesmo sentido, a resolução 314 do CNJ dispôs que os prazos processuais foram restaurados a partir, sem qualquer escalonamento, diz a resolução 314 do CNJ, serão restabelecidos a partir do dia 4 de maio de 2020. E lá também se prevê a disciplina ou situações excepcionais. E nós temos, por fim, a resolução 318 do CNJ, que excepcionou que, na hipótese de imposição de lockdown por parte da autoridade estadual competente, ficariam, naquele período, automaticamente suspensos os prazos processuais, também nos feitos que tramitassem por meio eletrônico, durante aquele período em que decretado, naquele estado, o lockdown. E nos causou surpresa uma decisão tomada ontem
pelo Conselho Nacional de Justiça, no final do dia, que, desconsiderando os nossos atos que já disciplinam a matéria e sem qualquer argumentação jurídica, sem qualquer verificação empírica, sem qualquer apoio científico, afastou o Estado da sua função jurisdicional. E o fez de que forma? Nessa decisão tomada ontem, numa questão de ordem, no final do dia, o CNJ determinou a suspensão dos prazos processuais no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. E foi surpresa exatamente pelas razões que acabei de alinhar, e porque a disciplina do trabalho remoto, ela justamente regula um trabalho que não é presencial. Os processos eletrônicos e a Justiça do Trabalho está toda informatizada, e, em especial, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro está 100% informatizado, portanto, não impõe qualquer deslocamento, qualquer necessidade de deslocamento físico aos juízes ou aos advogados ou às partes. Portanto, o processo judicial eletrônico, ele não impõe, ele não enseja deslocamentos. Para isso, nós temos o trabalho chamado remoto, que foi instituído como regra geral, como aqui acabei de referir, para resguardar a saúde de todos aqueles que estão, que têm necessidade de atuar perante o Poder Judiciário. Portanto, esta é a primeira surpresa. Nós não temos trabalho presencial, não temos prática de atos processuais por esse meio presencial. E temos o PJE instalado. E mais, os processos, eles devem começar e terminar, eles devem andar, eles devem chegar a um fim, para o bem da sociedade, para o bem das partes, que necessitam ir ao Poder Judiciário para ter o seu conflito decidido. Então, vejam que os prazos processuais ficaram suspensos do dia 18, 19 de março até o dia 4 de maio, para que todos os que funcionam no sistema de justiça a ele se adaptassem. Estão todos atuando pelo meio remoto. E eu não sei por que se determinou sem que a autoridade competente decretasse o lockdown. Nem seria, a própria Resolução 318 estabelece esta previsão, mas eu digo que, materialmente, nem seria necessário pelo que acabei aqui de dizer e repetir, que nós estamos trabalhando pelo meio telemático, e que isso estava disciplinado já no Código de Processo Civil. Agora, eu não vejo a quem possa beneficiar esta situação de insegurança que foi criada. Então, agora, por decisão não da autoridade competente, porque eu desconheço que no estado do Rio de Janeiro esteja decretado o lockdown, mas por uma decisão do CNJ, que não o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho não foram ouvidos, se decretou naquele estado só para a Justiça do Trabalho a suspensão dos prazos processuais até o dia 31 de maio, e ainda está dito na decisão, sujeito à prorrogação. Então, vejam, não estamos livres de situações que gerem insegurança jurídica, mas posso assegurar que, da parte do Tribunal Superior do Trabalho e também, acredito, dos tribunais regionais e também dos juízes de primeiro grau, o esforço que tem sido feito para
prestar jurisdição, para atender aos reclamos de todo cidadão que precisa ir ao Poder Judiciário Trabalhista, e considerando a natureza alimentar do crédito, nós temos que andar, nós temos que terminar os processos. As partes, o empregado precisa receber o seu direito, as empresas, as pequenas, as médias, precisam ter uma decisão. Os advogados precisam também sobreviver. Eu não vejo, portanto, nenhum empecilho para que nós continuemos, e lamento a decisão de ontem, porque nós estamos em condições de continuar atendendo a sociedade e estamos em condições, pelo meio remoto, de, dentro das circunstâncias e dentro destas restrições que a epidemia nos acarreta, nós estamos cumprindo com o nosso dever. Justamente, ministra, muito obrigada. Agora eu queria perguntar, na opinião da senhora, quais os impactos dessa crise para o empregado e o empregador? Olha, os impactos são de natureza, primeiro, de saúde, segundo, natureza econômica, terceiro, natureza social, quarto, natureza psicológica. São muitas as consequências. Algumas atividades estão paralisadas. Grandes empresas, não só o pequeno, não só o médio, mas grandes empresas estão afetadas. Vejam que, enquanto a indústria que trabalha com saúde, ela está tendo uma demanda, outras, como as empresas aéreas, a aviação civil, estão sofrendo uma crise, não é, sem precedentes. Então, estas situações são, sem dúvida, preocupantes. E por isso é que, veja, já quando foi editada a reforma trabalhista, foi previsto o teletrabalho. E as medidas provisórias que foram no campo do direito do trabalho, que foram editadas com esse objetivo de preservar empregos, de preservar, não é, remuneração, estabelecendo algumas restrições que devem existir, valeram-se da disciplina do trabalho, do teletrabalho que nós já tínhamos na CLT. E também estabeleceram, que é uma forma, digamos, semelhante, o trabalho remoto, o trabalho a domicílio, do teletrabalho, mas sem digamos, aquela disciplina mais rígida, né, do teletrabalho, que não cabe aqui neste momento examinar. Então, é mais flexível a adoção do teletrabalho. E nós estamos, veja, num momento de isolamento social, cada dia tentando reinventar a vida, reinventar o trabalho. Nós temos outros problemas, vejam, as creches estão fechadas, as escolas estão fechadas. Então, os pais que antes tinham esses recursos para exercerem o seu trabalho, hoje têm que dividir essas funções. A mulher vem sendo muito mais, digamos, demandada para arcar com esta situação de continuar o seu trabalho remoto, mas tem que cuidar dos filhos, da higiene, não só da higiene dos filhos, da escola dos filhos, como que também estão tendo aulas por esse meio, não é, de videoconferência, mas tem que cuidar de desinfectar os alimentos que chegam na casa, tem que se preocupar com os afazeres domésticos. Então, veja que são situações que mudam, alteram a vida das pessoas e sobrecarregam, e eu digo em especial, a vida das mulheres trabalhadoras. Então, é muito importante que sejam reguladas, como tem sido por meio das medidas provisórias, que vem estimulando a 927, a 936, que vem estimulando a última por meio da opção por um benefício social, que se mantenham os contratos, ainda que se suspendam os contratos, porque os empregadores não têm, a maioria, condições de suportar,
não é? O pagamento do salário e um vínculo ativo apenas para o pagamento de muitas atividades, elas não têm condições de ser exercidas pelo meio remoto. Então, este é o grande problema, é como preservar esses contratos. Então, vem a alternativa de suspender a sua execução e criar, inclusive, um benefício social que mostra a preocupação da solidariedade entre trabalhador, empregador e Estado para preservar a sociedade e tentar reduzir, não é, digamos, estas consequências geradas, que são multifatoriais, geradas pela epidemia. Bom, presidente, a gente já tem mais de 1.000 pessoas acompanhando a nossa live, tanto aqui pelo canal do TST no YouTube, quanto pela página do TST no Instagram. Vamos então já para o segundo bloco. Eu queria retomar um ponto que a senhora mencionou lá no início, a questão dos prazos processuais que voltaram a fluir normalmente desde o último dia 4, e também que as sessões estão ocorrendo mais de maneira telepresencial, seja as sessões dos órgãos especializados, das turmas, enfim. Queria que a senhora explicasse como é que funcionam essas sessões telepresenciais e se elas têm o mesmo valor jurídico das sessões presenciais. Sim, o valor jurídico é o mesmo. A diferença entre a sessão virtual e a telepresencial é que a sessão virtual, ela ocorre, digamos, toda 100% virtual, por meio do processo judicial eletrônico. Então, os ministros, eles votam processo a processo, mas o advogado não tem acesso à sustentação oral, o Ministério Público também não tem acesso. E quando o processo na virtual oferece alguma complexidade, o próprio relator ou o próprio advogado requerendo digamos, oportunidade para sustentar oralmente as razões, retira o processo da pauta virtual. Então, a pauta virtual é muito boa exatamente por isso, porque há determinados processos que já têm precedentes, que envolvem questões que não têm uma grande complexidade e que podem ser, né, resolvidas pelo meio telemático exclusivamente, né, pelo magistrado que vota e ele tem uma semana, fica com os votos, pode ter ciência, não é? Com antecedência do voto relator e daqueles que divergirem, e a decisão é tomada num tempo recorde. Já as sessões telepresenciais, elas apresentam uma grande facilidade, um grande dinamismo, que é esse que eu já referi. Qualquer advogado pode, da sua casa, do seu escritório, do seu ambiente telemático, realizar a sustentação oral. Então, o número de sustentações orais tem sido maior, inclusive, muito maior do que nas sessões presenciais. Então, uma sessão presencial do TST exige o deslocamento do advogado para Brasília, ou que ele contrate um advogado que atua em Brasília e que fará a sustentação oral, os chamados correspondentes. Agora, hoje, o advogado pode, esta é a facilidade e o objetivo da sessão remota, da sessão telepresencial, é que o deslocamento não existe. O ato processual por videoconferência, ele não tem qualquer interferência física, ele não impõe qualquer deslocamento do lugar onde eu estou, eu posso pedir a preferência e no dia sustentar oralmente. Nós temos hoje todos os órgãos do TST já habilitados, não foi fácil, mas nós vencemos, digamos, as dificuldades e por meio da tecnologia e de excelentes parceiros de trabalho, conseguimos enfrentar hoje já em todas as sessões a implantação, algumas ainda ocorrerão nas próximas semanas, da STI1, STI2 e do órgão especial, mas já estamos com todos os órgãos, as turmas estão funcionando muito bem. Anteontem tivemos uma sessão da sessão de dissídios coletivos e os advogados estão sustentando da cidade onde estiverem, não é só das capitais, do interior. Nós tivemos, numa turma, 95 pedidos de preferência para 180 processos, creio, incluídos na pauta
na pauta por videoconferência. Nem sei se todos sustentaram, mas é possível que grande parte deles tenham efetivamente realizado a sustentação oral. Então, veja que são mecanismos fantásticos. E quanto ao prazo processual, veja, ele não implica a suspensão do ato processual. Então, as publicações continuaram ocorrendo no período em que nós estivemos, que aqui referi até o dia 4 de maio, com os prazos processuais suspensos. Mas se o prazo processual ele não flui, não adianta o juiz praticar o ato processual. Ele não tem como, a parte não tem como, ela até pode interpor um recurso, mas o prazo está suspenso. Ela interporá o recurso se quiser. A suspensão do prazo processual, ela, portanto, não se confunde com a suspensão do ato processual. Este não está suspenso. Mas a suspensão do ato processual não vai permitir que nenhum processo que está com um recurso, que mesmo julgado, transite em julgado. Então, é o que eu digo, o crédito alimentar está prejudicado, porque não transitou em julgado, a decisão não se tornou definitiva, porque, em tese, poderá, restaurado o prazo processual, ser interposto um recurso. Então, o processo precisa chegar ao fim, para a parte, para o advogado, e nós temos que ser muito rigorosos, portanto, no ordenar suspensão de prazo, só quando houver efetiva necessidade de que isso ocorra. Acho que esclareci, se houver alguma dúvida aí da sua parte, por favor, me indique. Mas substancialmente são esses os esclarecimentos. Não, eu queria só que a senhora complementasse, porque, de fato, a tecnologia ela tem funcionado como um grande aliado na continuidade desse trabalho da Justiça do Trabalho, né, presidente? Claro, sem dúvida. Por isso, porque nós podemos executar as decisões. Não tem nenhum prejuízo, nem na realização da audiência. E aqui, eu não quero ser repetitiva, mas eu já, na resposta à primeira questão, coloquei de forma bem clara que as nossas resoluções, tanto a do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quanto a do Tribunal, a número 6 e a 173 do TST, elas são claras no sentido de disciplinar essas questões. E a número 6, o ato número 6, não é resolução, é ato número 6 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele é expresso, o juiz verificando ele próprio, e o desembargador também perante o Tribunal Regional, verificando a dificuldade de a parte agir, de a parte processualmente, ou seja, de a parte prestar um depoimento, de a parte promover a oitiva de uma testemunha, ele pode, caso a caso, suspender o prazo, ele pode, caso a caso, suspender a prática do ato, até que voltemos ao modo presencial. Ele não precisa pedir autorização para ninguém, ele decide. O juiz é o dono do processo, ele sabe, ele é um ser responsável. Agora, qualquer possibilidade está ali previsto, ele suspende. Então, o que causa surpresa é uma suspensão genérica, sem ato da autoridade competente que decrete um estado eventual de lockdown, onde, repito, nem seria necessária a suspensão, mas está previsto na resolução 318, automaticamente a suspensão, se houver decretação de lockdown, mas sem isso. E quando todos estamos funcionando, em especial o Estado do Rio de Janeiro, 100% informatizado, nós podemos funcionar desta forma que assegura segurança jurídica, assegura a parte, a promoção e as condições para executar o seu crédito alimentar e assegura estabilidade para os empregadores, para todos. Então, não é só para o empregado, para o advogado, para o empregador, é para a sociedade, que sabe que pode ir ao Poder Judiciário. Ele está lá para dar resposta.
Tá bom, ministra, muito obrigada. A gente vai agora para o terceiro bloco, mas você que está aí nos assistindo, se tiver com alguma dúvida ou quiser fazer algum questionamento, não deixe de escrever a sua pergunta no nosso chat ou na rede social, que ao final a presidente pode respondê-la para você, tá? Bom, presidente, desde o início da pandemia, a Justiça do Trabalho já até julgou casos, já solucionou conflitos, né, decorrentes da pandemia de coronavírus. O que a senhora poderia destacar para a gente? Veja, desde o início nós já temos na Justiça do Trabalho, eu quero até fazer uma referência preliminar, que nas ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público, têm sido realizados muitos acordos, e até agora os números são digamos assim, substanciais, mais de 200, creio que 215, 213 ou 215 milhões de reais já foram acordados por meio das ações civis públicas e direcionados para combate à pandemia, encaminhados a diversos hospitais. Esta receita auferida em ação civil pública e em acordos nelas realizados pelos magistrados do trabalho têm sido direcionados para o combate à pandemia e direcionados a hospitais para a compra de respiradores e equipamentos de proteção individual que sejam necessários, né, neste momento. Mas não é só nisso. Nos dissídios individuais também, a Justiça do Trabalho já está. Vou lhe dar 2 exemplos que me parecem significativos e dos quais eu participei como presidente do tribunal. Num deles, veio do Rio de Janeiro, nós mantivemos aqui, eu mantive uma liminar que já fora deferida em primeiro grau e mantida pelo TRT, assegurando aos profissionais de saúde preferência nos testes para identificação ou não do vírus. Ou seja, chegou o teste, eles preferencialmente tiveram assegurado por liminar da Justiça do Trabalho, mantida aqui pela presidência do TST, assegurado esse direito de serem previamente testados. E está certo, porque os profissionais da saúde, eles estão cuidando dos outros, então eles têm que ser cuidados na medida do possível. Então, é digamos, um exemplo aqui de atuação da Justiça do Trabalho. E chegou rapidamente ao TST. Nós temos um outro também, onde eu indeferi uma liminar que fora deferida também pelo Tribunal Regional, que assegurou aos empregados dos Correios que atuam com o público, que lidam com o público, especialmente os carteiros, o fornecimento obrigatório de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e copos, talheres e pratos descartáveis. E isto está previsto na CLT. O artigo 157, inciso 1, estabelece que o empregador ele é obrigado a cumprir e a fazer cumprir as normas de proteção de saúde do trabalhador. Então, fornecer equipamento de proteção individual é um dever. Então, está lá o Poder Judiciário para, assim, determinar. Então, durante a crise, nós estamos, e eu não vou falar sobre isso, porque será certamente objeto da live da próxima semana com o nosso vice-presidente, que está atuando intensamente nesta área, que é importante, que é da mediação pré-processual, que antes de entrar em juízo, o cidadão vai no site do Tribunal Regional do Trabalho, da localidade onde ele vive, e ele vê que pode requerer uma mediação pré-processual e resolver o seu conflito sem necessidade de ingressar com uma ação. Então, esses mecanismos de conciliação, de mediação pré-processual, estão sendo objeto de muita ênfase, não só por parte do TST, é uma campanha nacional, mas sobre ela o vice-presidente vai falar semana que vem, porque é da competência da vice-presidente, a sua execução da vice-presidência. Mas o certo é que nós, estamos nos reinventando para exercer
com a efetividade e com a eficiência possível, né, a prestação jurisdicional, que é o nosso dever, tá, constitucional. Pois é, presidente, como é que a senhora avalia o desempenho da Justiça do Trabalho ao longo desse período, durante a pandemia? Houve um aumento na produtividade? Olha, num primeiro momento, nós tínhamos um trabalho represado que representou até um aumento no mês de março. Mas isso já não ocorre no mês de abril, porque nós temos que considerar que foi um mês realmente de adaptações. O TST manteve, no mês de abril, praticamente a mesma produtividade do mês de abril do ano anterior. Mas ele não faz audiências, tá? A não ser nos dissídios coletivos, né, de greve com conteúdo nacional, abrangência nacional, mas ele não realiza audiências individuais como regra, né? Pode até fazê-lo, uma tentativa de conciliação. Então, nós mantivemos um parâmetro, mas, claro que as audiências ficaram, nesse período em que os prazos estavam suspensos, ficaram, digamos, prejudicadas. Então, por certo que é compreensível que estejamos nos ajustando exatamente para que esta retomada a partir de 4 de maio seja efetiva, inclusive com os números, né, atestando. É a minha esperança. Certo, presidente. Olha, já são pouco mais de 1.200 pessoas nos acompanhando. Quero começar agora o nosso quarto bloco e falar com a senhora justamente sobre esse desafio que é presidir a Justiça do Trabalho num momento como esse. A senhora tomou posse este ano, no mês de fevereiro, e, de repente, tivemos que enfrentar aí uma pandemia de coronavírus. O que a senhora poderia destacar dessa fase, desse momento, como tem sido atuar nesse mais alto cargo do Poder Judiciário Trabalhista em tempos como este, presidente? Veja, eu não esperava por isso. No dia 19 de fevereiro, eu tinha muitas esperanças, muitos projetos, mas não imaginava tantos problemas. Mas Deus nos colocou nesta circunstância. E eu aqui lembro, e quando fui eleita pelos meus pares, eu referi esta afirmação de Virginia Woolf, que diz, que perguntada, né, sobre o que é uma mulher, ela diz, não sei, duvido que alguém saiba, até que se lhe dê oportunidade de que é para ela se manifestar em todas as artes, em todas as profissões. Enfim, fui colocada na presidência num momento em que, 2 semanas após a posse, já estávamos envolvidos com o problema maior da pandemia. Esse é um problema. Nós estamos para tentar resolver. Então, a direção do Tribunal Superior do Trabalho, não só eu, como também o vice-presidente, o ministro Luiz Felipe, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que é o corregedor geral da Justiça do Trabalho, nós estamos muito unidos e com toda a responsabilidade, buscando atuar, digamos, hoje na área administrativa com uma intensidade talvez equivalente à judicial, porque nós temos que tratar de problemas que não seriam próprios de uma fase de normalidade, não é? E que dizem, com terceirizados, com aprendizes, com estagiários, com a nossa creche, que teve que ter o seu funcionamento, não é, suspenso, não sei até quando, por questões de segurança, nós estamos envolvidos com o aperfeiçoamento da informática, com um investimento prioritário nessa área que nos dá suporte para que possamos prestar, não é, a jurisdição com efetividade, com a área de segurança, enfim, com questões que envolvem
a administração, não só do tribunal, mas da Justiça do Trabalho, além da nossa atividade fim, que é, né, manter a prestação jurisdicional, como aqui já tanto preconizei, da forma mais próxima possível da presencial. Então, eu digo que eu estou sendo testada também, né, como propôs Virginia Woolf. Espero me sair bem. Tenho amor pelo que faço, tenho amor pela Justiça do Trabalho e tenho me dedicado só a isso. Tenho trabalhado. Outro dia alguém me disse, não diga isso. Eu digo, eu tenho trabalhado 18 horas no mínimo por dia. Eu saio de manhã, vou para o computador, só saio para fazer uma live como esta, mas no mais eu trabalho até a meia-noite todo dia. E não tem sábado e não tem domingo, porque os problemas são muitos. Com a ajuda de Deus, com a ajuda dos colegas do tribunal, com a ajuda de todos os colegas da Justiça do Trabalho e do quadro de servidores, enfim, e com a colaboração da sociedade, espero que nós tenhamos êxito nesta missão que nos foi imposta, né? E que devemos, da melhor forma possível, desenvolver. Presidente, muito obrigada por todos esses esclarecimentos e vamos agora para o quinto bloco, responder as dúvidas do pessoal que está aí de casa nos assistindo. Vamos lá? A gente tem aqui uma pergunta que, na verdade, várias pessoas mandaram a mesma pergunta, ministra, que é sobre o concurso público. É o seguinte, a maioria dos ouvintes está perguntando isso aqui, ó. A intenção do tribunal é nomear servidores ainda este ano? Veja, nós já praticamos o ato formal de suspender fluência do prazo. E poderemos, quando restabelecido o trabalho presencial, portanto, esse prazo será retomado, prazo de validade dos concursos. E nós poderemos ainda, não é, renovar vencida essa primeira etapa, o que agora está suspenso, poderemos renovar o prazo de validade do concurso. Como não podemos, em princípio, né, ampliar a despesa com nomeações, nós buscaremos, sem dúvida, sem comprometer a despesa e para as vagas que ocorrerem sem esse acréscimo, nós vamos retomar, mas a previsão é quando da retomada do trabalho presencial. Espero que nós consigamos prosseguir, né, nessa nomeação, mas será a partir da retomada presencial. E como o prazo de validade, então, foi suspenso, né, o prejuízo é paciência, ter paciência. A gente tem mais uma pergunta, ministra, é da Luísa Torres, que está assistindo a gente agora. Ela quer saber como a senhora vê os efeitos das medidas provisórias sobre as relações de trabalho atuais. Qual é a pergunta? Qual é o impacto? É da Luísa Torres. Como a senhora vê os efeitos das medidas provisórias sobre as relações de trabalho atuais? Veja, os impactos e a minha visão é positiva. Acho que não foi só no direito do trabalho, não. Nós temos nos diversos ramos do direito, como um efeito da medida geral, da lei geral que decretou o estado de pandemia e do decreto, né, legislativo número 6, nós temos em cada área do direito uma legislação que está sendo apresentada para resolver problemas naquela área específica. No que diz com o direito do trabalho, são duas medidas provisórias, substancialmente, que estão, digamos, envolvendo, né, o trabalho com vínculo de emprego. É a medida provisória 927 e a medida provisória 936. Então, por meio da primeira, nós tivemos já estabelecida a possibilidade implementada de trabalho, de teletrabalho, de trabalho remoto, né? De home office. Tivemos a possibilidade
da suspensão dos contratos, para evitar a rescisão do contrato. Tivemos a possibilidade de antecipação de férias individuais, inclusive por meio de acordo individual, até das férias futuras, antecipação dos feriados, inclusive feriados religiosos por meio de acordo individual com o empregado, medidas tendentes no substancial à preservação, como está expresso no texto das medidas provisórias, a preservação do emprego, né? Que é, digamos, o bem maior neste momento, e sempre, né? Porque ter um emprego, ter salário, é ter dignidade, é participar do mundo, é poder adquirir, digamos, alimento, é poder pagar a escola do filho, é a forma, digamos, de a pessoa se sentir realmente, né, na sua dignidade preservada, e ela participar da sociedade. A medida provisória 936, ela estabelece uma possibilidade, inclusive, de o empregado optar. Não é uma... Porque a 927 ela permitia até unilateralmente a concessão das férias, antecipação dos feriados, inclusive das férias coletivas. A 936 estabelece a possibilidade de, por acordo individual de trabalho, o empregado optar por um benefício social que vai lhe garantir, não só se o trabalho tiver o seu tempo reduzido, com proporcional redução do salário, mas até o seu contrato suspenso por um prazo até 60 dias, de ele ter uma remuneração que será parcialmente ou totalmente custeada pelo Estado, nas hipóteses ali previstas, que eu aqui referi, claro, de forma, não é uma aula, né, de forma bem superficial, mas estabeleceu, portanto, esta possibilidade de manter o vínculo, mesmo no período em que o empregado não tem condições de prestar um trabalho presencial, porque estas situações, essas medidas provisórias, elas estão alcançando atividades que não têm como ser prestadas pelo meio remoto, né? E são pessoas que estão trabalhando para ter a sua subsistência naquele dia, naquele mês, e que teriam um prejuízo muito grande com a perda do emprego. Eu vejo de forma, assim, muito bem positiva, né, essas políticas que, por meio delas, se objetiva implementar. Ainda sobre medida provisória, ministra, a gente tem uma pergunta que foi postada no nosso Instagram, no Instagram do TST, é do Marcos Lobo. Ele quer que a senhora explique a decisão do STF que suspendeu o artigo da MP 927. Afinal, Covid é doença ocupacional ou não? Não foi, veja, não foi publicado ainda o acórdão. O que eu posso referir é que no texto da medida provisória 927 estava dito que a Covid não é uma doença, o coronavírus não é uma doença ocupacional, salvo se provado o nexo de causalidade. Claro que é inerente àquelas atividades dos profissionais de saúde, por exemplo. Se ele adquire o coronavírus, o nexo de causalidade está evidenciado. O que eu posso lhe dizer é que a liminar foi indeferida, mas o plenário, pelo voto divergente, o relator do processo é o ministro Marco Aurélio. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes e que suspendeu, que foi suspensa a eficácia desse artigo. Mas eu ouvi o voto, eu não tenho acórdão ainda. Então, eu estou apenas dando aqui a minha interpretação. O que está dito no voto do ministro Alexandre de Moraes é que aqueles trabalhadores, disse ele, que exercem atividades essenciais e que continuam expostos
aos riscos, não só os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, mas ele cita o exemplo também dos motoboys, eles teriam dificuldade de provar o nexo de causalidade. Então, por isso é que ele invocou um precedente do Supremo Tribunal Federal, no RE 828.040, que foi decisão tomada em repercussão geral, que estabeleceu uma tese. Qual foi a tese que foi estabelecida neste precedente ao qual ele se reportou? Diz o seguinte: o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes do trabalho, né, nos casos especificados em lei ou quando a atividade for atividade desenvolvida, ela expuser a risco habitual, não é, o trabalhador, ou com potencialidade, é grande o texto, mas substancialmente esta é a questão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, em momento pretérito em repercussão geral, decidiu que as atividades de risco, elas, por si, né, elas já impõem a responsabilidade civil do empregador, independente da prova da culpa, que é o inciso 18 do artigo 7º. Ou seja, a culpa sempre tem que ser demonstrada para que se afirme a responsabilidade civil do empregador. Quando se tratar de atividade de risco, então a responsabilidade é objetiva, independe da prova da culpa. Então, o que é que eu extraio dessa decisão? A natureza ocupacional significa, sem dúvida, que se elencou mais uma hipótese àquelas tidas como essenciais ocupacionais, das atividades ocupacionais dispostas na Lei 8.213. Ali é o rol de atividades que são consideradas ocupacionais, ou seja, a enfermidade é equiparada a um acidente de trabalho. Então, o empregado terá aquela estabilidade até 1 ano após o retorno ao trabalho. E para fins de responsabilidade civil, acho que não houve qualquer mudança com essa decisão. Por quê? Porque quando a atividade for de risco, se presume a culpa. No caso dos motoboys, é uma atividade considerada de risco. Então, haverá a responsabilidade civil por um acidente. E se colocou aqui que se teria estendido, provavelmente, para afirmar também a desnecessidade da prova do nexo de causalidade para as atividades de risco. Então, seria, nesse sentido, a decisão dispensável a prova do nexo de causalidade para aquelas atividades que, pela sua natureza, são consideradas atividades de risco. Bom, presidente, nosso tempo agora já está bem apertadinho. Eu gostaria de pedir que a senhora deixasse alguma mensagem ou alguma orientação para empregados e empregadores que, de repente, ainda tenham alguma dúvida relacionadas à relação de trabalho durante essa fase de pandemia do coronavírus. O que a senhora poderia deixar para eles? Veja, eu só posso deixar uma mensagem de esperança, porque acho que, tecnicamente, já me manifestei sobre os aspectos, digamos, que dizem com a atividade jurisdicional e que constitui o objeto, não é, desta programação. Eu levo uma mensagem de esperança, de confiança na Justiça do Trabalho, de que nós estamos atentos para não só prestar, né, a jurisdição, como fazê-lo com celeridade, com eficiência e com a atualização diária, com a disponibilização diária de mecanismos que possam aperfeiçoá-la. Pedindo a Deus que olhe por nós, né, e que nós consigamos sobreviver à pandemia. Muito obrigada.
Tá bom, presidente. A gente que agradece por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, muito obrigada. Eu também quero aproveitar e agradecer a sua presença. Para você que nos acompanhou durante essa 1 hora de transmissão da nossa live sobre o papel da Justiça do Trabalho durante a pandemia do coronavírus. Para quem não conseguiu acompanhar desde o início, ou mesmo quiser rever a nossa transmissão, ela vai ficar disponível no canal oficial do Tribunal do YouTube, aqui mesmo, e também no Instagram do TST, o @TSTJus. E ao longo da próxima semana, os melhores momentos da live vão ser exibidos na TV Justiça, toda sexta-feira, às 7h30 da noite, na próxima sexta-feira. Então, você não pode perder, tá ok? Muito obrigada pela sua companhia, pela presença e até a próxima.